Livro de Mateus, capítulo 16, Evangelho de Mateus, capítulo 16, e os versículos 13 a 19. Chegando a Jesus de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhe: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhes ele: e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós vamos ver aqui, a epígrafe diz assim, a confissão de Pedro, e nós vamos ver a Trindade manifesta nessa pequena reunião entre os apóstolos e o próprio Jesus Cristo. Jesus estavam chegando de uma região, estavam então se juntando ali em um momento bastante particular e pessoal, onde nós podemos dizer estavam ali numa intimidade espiritual muito grande. Jesus tinha sempre esses momentos, e ali ele perguntou aos discípulos: o que estão falando de mim? Eu estou aqui contextualizando. O que estão falando de mim? O que dizem por aí que eu sou? O que falam de Jesus? Aí a resposta de alguns disseram: dizem que tu é João Batista, dizem que tu é Elias, dizem que tu é Jeremias, e dizem que tu é um dos profetas. Jesus, o ministério de Jesus estava sendo comparado ao de João, Elias, Jeremias, ou profeta. Quando a Bíblia fala de João, Elias, Jeremias, estavam comparando Jesus a uma personalidade bastante forte, aceita e ao mesmo tempo também bastante rejeitada, né? O próprio Jesus estava sendo comparado a Elias, que foi chamado de perturbador de Israel. O João Batista, ele declarou ali os pecados de Herodes com Herodias e acabou tendo a sua cabeça cortada. Jesus estava recebendo ali comparações humanas de um trabalho forte. Eles estavam percebendo que Jesus, ao mesmo tempo que estava curando, libertando, ajudando muita gente com sinais e milagres, era percebível também que Jesus passou a incomodar muita gente. E aí, Jesus então dirige essa pergunta para os seus. Tá bem? É isso que o povo está dizendo, que eu sou como Elias, como Jeremias, ou sou um deles, ou sou como um profeta, ou até mesmo um João Batista ressuscitado. Mas aqui entre nós, o que vocês acham que eu sou? Como nós sabemos da personalidade de Pedro, e aqui está bastante explícita a personalidade de Pedro, bastante incisivo, precipitado, e sentindo uma forte presença, o Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que será então que a revelação chegou primeiro a Pedro? Logo a gente entende que chegou a Pedro porque Pedro foi o primeiro a aceitar que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Quando Pedro aceitou no seu coração
esta afirmação, ele recebe a revelação dizendo: é isso mesmo, Pedro, você está na direção do Espírito Santo. Diga para o meu filho que ele é filho do Deus vivo. E ali o Senhor então faz ali um comentário sobre João. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, né? Dizendo a Pedro: pois não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Nós temos no 17 duas situações. Primeiro, que o Senhor estava dizendo que aquela revelação não era humana. Até o momento chegara a revelação humana. Ele é João Batista, ele é um Elias, ele é Jeremias, ele é um dos profetas. Mas agora estava chegando uma revelação espiritual do Espírito Santo. Bem, segunda situação que a gente vê aqui é a Trindade explanada no versículo 17. O Espírito Santo traz a revelação de Deus para Pedro, de quem era Jesus. Está aí manifesta a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trazendo as revelações para Pedro. Versículo 18. E também, quer dizer, não só Deus estava dizendo que Pedro era um bem-aventurado, como também dizendo que aquela revelação era uma revelação do Espírito, como também Jesus estava falando acerca da igreja. E olha o que Jesus fala acerca da igreja. Igreja, segundo o grego, é aquelas pessoas tiradas para fora, tiradas de fora do mundo, para viver em comunhão no mesmo Espírito, onde o cabeça é Jesus Cristo, onde todos nós fazemos parte do corpo e cada um tem a sua função específica. E também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é esta? Que pedra que Jesus está falando? Está falando sobre esta afirmação que Pedro falou, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus está dizendo: Pedro, segundo esta afirmação que você falou, inspirado pelo Espírito Santo, é que eu vou edificar a minha igreja. Edificar a igreja é construí-la, é ornamentá-la, é fazer ali, colocar as peças cada uma no seu lugar, para que ela ande, palmilhe esta terra. E veja o que Jesus diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa parte última do versículo 18 é bastante forte e também interessante, porque a Bíblia traz aqui o plural de portas. Então são muitas portas do inferno, e aí traz para o singular, quer dizer que só existe o inferno, e lá desse inferno saem muitas portas que querem aí abater, corromper ou então destruir a igreja do Senhor. E a Bíblia está me informando que são muitas portas que querem combater a igreja. Também está no singular, quer dizer que a igreja é uma só, onde existe a revelação do Espírito Santo através da palavra, pode-se considerar igreja. Aleluia! E a Bíblia está me falando que são muitas as portas, e isso é extraordinário, porque Jesus deixa claro que não vão prevalecer, não prevalecerão. Significa também que podem até combater, pode até insistir com alguma determinação, mas jamais vão poder calar a voz da igreja. Jamais vão poder calar, e aqui eu quero melhorar a frase, jamais vão poder calar a oração, a adoração e a pregação da palavra, que é o que faz parte do contexto da igreja. Oração, adoração e palavra. Oração e adoração
nós falamos com Deus, nós elogiamos Deus e palavra, Deus fala conosco. Os homens tentam parar a igreja, mas não pode, é impossível aos homens parar a igreja, porque enquanto a igreja estiver na face da terra, os homens estarão orando a Deus, os homens estarão elogiando, adorando ao Senhor, e o próprio Deus estará falando aos homens a sua bendita e poderosa palavra. Engana-se quem quer controlar a igreja, engana-se quem acha que esses decretos vão prevalecer. Todos vão cair por terra em o nome de Jesus, como já começaram a cair. E eles só terão o seu sucesso total quando a igreja for tirada daqui. Você imagina então a força, o poder que tem a igreja, porque Jesus é que está dizendo, o poder que a igreja é tão grande, é tão poderosa, que porta alguma prevalece contra a igreja. Aprenda isso, você cristão. Aprenda, você que está nos ouvindo e faz parte da igreja. Não podem prevalecer contra a igreja. Nós, até um certo ponto, entendemos as regras, entendemos a higienização, entendemos o comportamento para a prevenção, entendemos. Mas agora dizer número de pessoas que podem entrar, esse número de pessoas que só pode entrar, só quem pode dizer é Deus. É Deus que pode dizer quantos vão entrar na igreja hoje. É somente o Pai que pode dizer quantos podem entrar na igreja, seja o dia que for. É somente Deus que pode dizer quantos vão me adorar, quantos vão ouvir a minha palavra. É somente Deus. Olhe a força que tem a igreja. Talvez muitas igrejas aí ainda não descobriram esse poder sobrenatural de se levantar contra decretos mundanos, decretos do mundo, para frear, desacelerar, acabar com a adoração, com a oração e com a pregação da palavra. A igreja tem uma força descomunal, uma força invisível, sobrenatural, que é impossível parar ela em nosso tempo. Só será possível o dia que o próprio Jesus, através da pessoa maravilhosa do seu Espírito, tirar a igreja da terra para glorificar o seu nome. A igreja tem força demais, irmão. Eu vou provar isso aqui no versículo 19. A igreja tem uma força extraordinária, sobrenatural, que muitos pastores desconhecem. Muitos cristãos estão negligenciando. Porque digo mais uma vez aqui, é inaceitável políticos dizerem quantos podem entrar, a que horas podem entrar, para adorar e servirem ao Senhor. É inaceitável. Quero lembrar também, abrindo-se parênteses, que a igreja não faz levante ou motim. A igreja vai para o joelho e demonstra perante Deus a sua indignação. Você lembra lá, quando Israel clamou por um libertador, em Êxodo capítulo 1, e no 2 Deus levanta Moisés? Você lembra dessa passagem? Faça o mesmo que Israel. Clame, porque os homens, volto a afirmar, os homens, nenhum homem, seja ele quem for, pode dizer quantos podem entrar na igreja, que percentual pode entrar na igreja. Estão se levantando contra Deus, estão tocando nas meninas dos olhos de Deus. Quem é que vai dar conta desses que não podem entrar porque já está cheia a igreja? Quem é que vai dar conta desses que não conseguiram entrar lá para receber uma palavra de salvação, de cura? Será que é o Estado que vai arcar com as despesas de enfermidades daqueles que não receberam a sua cura quando ouviram a palavra de Deus?
não vão. Mas observe o versículo de número 19. Diz a palavra do Senhor: eu te darei as chaves do reino dos céus. Quando a gente lê aqui chave, a gente está entendendo que existe uma porta e existe o poder de abrir essa porta e o poder para trancar essa porta. A Bíblia está me informando de um poder de acessibilidade, livre ou fechado. E o versículo completa dizendo: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Está aqui o poder da igreja, meu irmão. Está aqui o poder sobrenatural da igreja. Poder de ligar e desligar. Vamos desligar esses decretos em o nome de Jesus agora, junto comigo. Nessa simples pregação, mas é do Evangelho. Nessa simples pregação, mas é revelada. Eu e você, eu aqui, você aí do outro lado, vamos fechar esses decretos. Vamos anular esses decretos. Anular a autoridade desses homens que subiram lá, estão forçando as portas da igreja. Mas glória a Deus que eles não vão prevalecer. Enquanto a igreja estiver na terra, é a igreja que dita as regras. Você sabia disso? Não sabia disso? Você entende isso? Vá para a oração. Mostre a Deus a sua indignação. Quando você chegar na igreja e não puder entrar, porque já entrou todo mundo que tinha que entrar. Mostre a sua indignação quando você precisar de uma oração e não puder entrar numa igreja, porque está estabelecida a regra de quantos podem entrar lá. Mostre a sua indignação quando você não puder levar aquela pessoa que você ama dentro de uma igreja, porque a igreja não pode abrir as portas para você. Mostre a sua indignação perante Deus. Apresente esses homens que através de papel e caneta estão oprimindo os crentes e as igrejas, se levantando contra a menina dos olhos de Deus. Ora, eu quero aqui tecer um comentário para então concluir esta pregação. Dizem os entendidos que no Brasil são 50 milhões de evangélicos. Não precisa esses 50 milhões de evangélicos fazer motim ou levante. Basta que esses 50 milhões de evangélicos dobrem os seus joelhos e mostrem a sua indignação perante Deus, para que Deus remova esses homens que estão batendo na porta da igreja, maltratando a igreja, esses homens que estão dizendo quem pode e quem não pode adorar a Deus. Se somos 50 milhões de Deus, a nossa guerra já devia ter sido vencida. E lembre-se, irmãos, vamos ter eleições. Vamos ter eleições novamente aí. Cuide quem fechou porta. Cuide quem trancou a igreja. Se você não quer isso de novo, faça escolhas certas. Porque existe duas situações: autoridade instituída por Deus e autoridade que Deus permitiu que chegasse lá. Essas aí, a maioria delas, chegaram lá para que a igreja hoje sentisse na pele o que vai ser o governo do anticristo. Está na hora de nós mostrarmos a nossa indignação. Se nós estamos na terra ainda e não se deu o arrebatamento, então é nosso dever partir para a oração, porque a Bíblia me diz que nós temos um poder que não conhecemos, que se nós ligarmos na terra é ligado no céu. Receba essa palavra em nome de Jesus. Escute a canção aí com este lá. Eu ainda